Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Graças a Deus. Vamos lá. 6, 11. Diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Só até aqui. Vamos agradecer mais uma vez nosso Pai. Papai, muito obrigado, Senhor. Temos certeza que hoje teremos um grande banquete, pois a sua palavra, Senhor, é alimento, Senhor, para nós. Fala, Senhor Deus querido, conosco o que precisamos ouvir, o que precisamos entender, segundo o Senhor a boa vontade, Pai, que é perfeita e agradável, Senhor. Fala conosco individualmente, fala coletivamente, mas não deixa, Senhor, não deixa ninguém sair daqui conforme entrou, Pai. Que todos possam ser tocados pela tua palavra e tenham compreensão, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e já te agradecemos, para a honra e a glória do teu santo nome. Todos dizem bem alto: amém. Diga glória a Deus, diga aleluia, e aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Ele merece. Glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, amados, em nome de Jesus. Como eu sempre às vezes começo o culto, eu acabo esquecendo, né? Não cumprimentei a todos. Então, boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Graças a Deus. Nos perdoe, a gente acaba esquecendo aí. Irmãos, nós vamos falar, é um tema que Deus fala comigo frequentemente. Eu vou recitar mais uma vez 2 Samuel 11, que diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Bom, antes de falar sobre esse tema, eu não acredito que todos conhecem a história. Quantos conhecem a história de Obed-edom? Não são muitos, apesar de a gente, para quem é mais antigo na igreja, nós trazemos esse tema frequentemente. E cada vez que trazemos, o Senhor faz diferente. Mas antes de falar sobre Obed-edom, nós precisamos entender o significado da arca. Aqui na nossa igreja, simbolicamente, toda casa que ela acaba se tornando uma célula, simbolicamente a gente dá uma marquinha de plástico, marquinha, para cada anfitrião, cada pessoa que abre a sua casa para ter uma célula. E essa simbologia, apenas um símbolo, é trazido na verdade da memória em que a palavra de Deus nos dá e nos traz. Mas antes então de falar sobre Obed-edom, eu gostaria muito de que toda a igreja prestasse muita atenção realmente, porque é algo de extrema importância para as nossas vidas. Eu sei que toda a palavra ela é assim, mas se você der atenção um pouco mais especial do que o normal nessa noite, eu tenho certeza que você vai entender por que eu quero que você dê tanta atenção assim para esta palavra dessa noite. No livro de 1 Samuel, ao invés de 2, agora 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 2, bom, não falei o tema dessa noite, diga comigo: o segredo de Obed-edom. Mais uma vez, o segredo de Obed-edom. Um lindo nome para você pôr no seu filho, Obed-edom. Só que não, né, irmãos? Bom, 1 Samuel capítulo 7, versículo 2 diz assim: Disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros. Espera aí, deixa eu ver se eu estou certo. Não estou errado. Versículo 2. Estou em 2 Samuel, primeiro, desculpa. 1 Samuel 7, 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel. Bom, a arca de Deus, ela representava algo muito importante para o povo de Deus. A arca de Deus representava a presença de Deus. Então, aonde a arca de Deus ela estava, Deus ele se fazia presente.
Quando se tornou conhecido por todos os inimigos do povo de Deus, essa presença através da arca, quando o exército de Israel, eles chegavam para uma batalha, a arca sempre ia à frente. E quando a arca ia à frente, e as pessoas viam que aquela arca estava à frente, os inimigos estremeciam, porque sabiam que Deus era com eles. Sabia que a presença ia se manifestar, e eles já tinham convicção de que eles iriam perder a batalha. Tal era já conhecida a arca, eles estremeciam, o medo era pavoroso sobre todos os inimigos do povo de Deus, quando eles viam que a arca se fazia presente com os guerreiros do Senhor. A arca de Deus, ela representava literalmente o milagre de Deus, o extraordinário de Deus, a manifestação real de Deus, algo que era extremamente, não só importante, mas era como Moisés, quando falou com Deus a primeira vez, em que a sarça ela pegava fogo, mas não queimava, e dentro da sarça saiu uma voz. Na arca, a presença era algo realmente extraordinário. Milagres aconteciam, sinais aconteciam, coisas assim que nunca aconteceria na terra, aconteceria quando a arca estava ali. Era surreal as coisas aconteceram. Só que a palavra de Deus diz aqui que 20 anos a arca ficou afastada, 20 anos ficaram sem a presença de Deus, 20 anos nada acontecia. É engraçado porque todas as vezes que a arca de Deus ela estava com o povo de Deus, as coisas aconteciam. Eu quero que você entenda um pouquinho mais sobre a arca de Deus. Êxodo capítulo 37, versículo 1. Êxodo 37, versículo 1. Vamos lá. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e sua altura de 1,5 côvado. E cobriu de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhes uma coroa de ouro ao redor, e fundiu de 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado, 2 do outro, 2 argolas, e fez várias madeiras de cetim. Em outras versões falam que a madeira ela era de acácia. E fez várias madeiras de cetim e os cobriu de ouro, e meteu várias pelas argolas ao lado da arca para levar a arca. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2,5 côvados, sua largura de 1 côvado. E ele começa a falar como foi feita a arca. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, as 2 extremidades do propiciatório, um querubim à extremidade desta banda, e o outro querubim à outra extremidade de outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins às 2 extremidades dele, e os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com asas o propiciatório, e os seus rostos estavam de frente um ao outro, e o rosto do querubim estava virado para o propiciatório. E se você continuar lendo, ele fala como exatamente foi feita a arca de Deus, porque a arca de Deus ela não foi feita de qualquer jeito. Foi tudo a mando de Deus, com detalhes, ricos em detalhes, em tamanho, em estatura, o tipo de madeira que era usada. Para você ter uma ideia, irmãos, o tipo de madeira que eles usavam na época era uma madeira conhecida como acácia, aqui fala cetim, em outras versões fala acácia, mas era um tipo de madeira, assim, pensa na melhor madeira que existia na época. Essa foi a madeira que eles usavam. E essa madeira que eles usavam não era qualquer madeira, irmãos. Eu comecei a estudar sobre a madeira que eles usaram. A madeira que eles usavam, além de ser a melhor, era uma madeira à prova d'água. Ela não entrava água nela, não sei qual motivo, mas era uma madeira considerada à prova d'água. A madeira, ela repelia os insetos, então a madeira não poderia ser comida por insetos, muito menos por cupim, né, que também é um inseto. A madeira que eles usavam era a madeira mais nobre que existia na época. Era um tipo de madeira também que não era exatamente totalmente dura. Diz que era uma madeira muito boa de se trabalhar, muito maleável. E ela foi revestida aproximadamente, irmãos, com 50 quilos de ouro. Aí você fala assim, qual o sentido de você ter uma arca de madeira? Qual o sentido de revesti-la de ouro? Existe toda uma simbologia na época que precisava ter. Por que eles usavam tantas simbologias, irmãos, na época? Porque o povo ele tinha sido escravo durante mais de 400 anos.
E aquele povo ele se acostumou com outro tipo de cultura, cultura egípcia, onde eles serviam vários deuses, com vários rituais, com vários ídolos, e várias imagens, e várias coisas. E o povo de Deus ele foi contaminado completamente. Eles esqueceram, na verdade, quem era o Deus vivo, o qual os antepassados deles serviam e o qual nós servimos hoje. Então tudo que Deus fazia, na verdade, era para trazer a memória daquele povo, realmente a real presença de Deus, a manifestação real de Deus, trazer a memória dele, o Deus que eles realmente serviam. Então algumas simbologias acabava que Deus usando. A arca representava, na verdade, para eles o símbolo maior, ou seja, Deus estava ali com eles. E por que então tanta madeira, tanto ouro, tanta simbologia? Na verdade, cada uma delas, quando nós vamos entender tudo o que representava a arca, aquela madeira, a melhor madeira, os anjos que eram voltados um de frente para o outro. O Zinho está por aí? Ô Zinho, tenta achar a imagem da arca para pôr aqui para a gente, por favor. Só colocar a arca lá e, para quem nunca viu, né? Aí a gente passa aí. Mas o que representava a madeira, o ouro e tudo isso daí? Bom, a presença de Deus representava o ser que ele é incorruptível, ou seja, não há erro, não há mácula, não há defeito. A incorruptibilidade, a madeira que eles escolheram representava o Deus incorruptível, o Deus imutável, o Deus indestrutível, o Deus inabalável. É isso que representava tudo isso, por causa da madeira que eles usavam. Não era uma coisa só simbólica, tinha que trazer uma representatividade para aquele povo que ignorantemente, culturalmente enganados, eles voltaram para outras coisas. Então Deus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu poder, com toda a sua ciência, tudo sabe, tudo pode, está em todo lugar, ele precisava trazer à memória do povo tudo isso. Então escolher a melhor madeira de todos os jeitos representava esse Deus incorruptível, esse Deus imutável, esse Deus inabalável. Agora, por que tanto ouro? Porque representa, na verdade, a presença da glória e da majestade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É por isso que era tanta em um sentido não tão glamour por causa da madeira, mas com outro sentido o glamour de estar revestida de ouro. A presença de Deus, irmãos, ela traz vitória, ela traz prosperidade, ela traz alegria, ela traz a honra para a vida da gente. Agora veja bem, a gente falou no meio do louvor, na verdade não exatamente por causa da palavra, mas porque realmente eu senti. Mas nós temos falado uma coisa muito importante você aprender. Deus está aqui, irmão, sim ou não? Quem deixou parente em casa e veio para o culto? Levanta a mão. Deus está lá na sua casa agora, sim ou não? Está lá também. Deus, ele está, vamos dizer assim, tem o céu e o inferno. Você acha que Deus está no inferno agora, sim ou não? Está lá também, irmão. Ele está lá também. Fazendo o quê? Ele está em todo lugar, irmão. Deus está na Lua agora? Está. Em Marte? Está. Em Plutão? Está. Nos planetas que a gente nem conhece? Lá ele está também. Porque ele fez, ele criou, ele tudo formou. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele simplesmente é. Deus, ele está no centro espírita? Tá. Ele está lá no de Umbanda? Tá. Ele está no candomblé? Tá. Ele está na bruxaria? Tá. Ele está no budismo? Tá. Estar em todo lugar é uma coisa. Manifestar a presença dele é outra completamente diferente. E é isso que você tem que entender. Porque não adianta também você crer em Deus. Eu creio em Deus, tudo bem. Glória a Deus que você crê em Deus. E o que você está fazendo com essa crença toda? O que você está fazendo com essa fé? A mesma coisa de você de saber que Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar é uma coisa. Vamos ver como é que era a arca antes. Antes não, né? Até quando ela existiu. Assim, mais ou menos. Nós falamos dos comprimentos, medidas. Aqui é uma foto, né? De uma imagem, né? Não é uma representação apenas, mas era mais ou menos assim, ó, que eram os anjos, um de frente para o outro, com as asas abertas, tá? Não sei o quê. Tudo isso revestido de ouro. E dentro dele tinha uns itens que eu não vou ficar falando sobre ele agora, mas também iam uns itens dentro dessa arca, muito importantes, né? E aonde essa arca estava, Deus se manifestava. Só que nós acabamos de ler em 2 Samuel 7, capítulo 7, versículo 2, pode tirar, que por 20 anos a arca ficou lá e exatamente nada aconteceu. Absolutamente nada aconteceu. E isso era muito frustrante também, porque antes a arca representava tudo e representava Deus.
E por 20 anos, aproximadamente, essa arca ficou na casa de Abinadab, um levita da tribo de Levi, que era um povo que tinha a principal missão e função, entre muitas coisas, mas de cuidar da arca de Deus. E lá na casa de Abinadab fica então a arca durante seus 20 anos. E durante 20 anos, absolutamente nada aconteceu. Era quase que apenas um objeto de decoração. Como a gente está falando sobre a presença de Deus, ela tem que ser buscada. Olha só o que diz em Jeremias capítulo 29, 13. Deus está em todo lugar, irmãos. Deus está em todo lugar não quer dizer que a manifestação da sua glória, do seu poder, do seu milagre, do seu extraordinário vai acontecer ou está acontecendo. Deus está em todo lugar, mas será que a manifestação dele está acontecendo? Mas o que eu preciso fazer para que a manifestação dele aconteça? Precisamos buscar. Em Jeremias 29, 12 e 13, poderia citar vários outros versículos, mas quero citar esse. Diz assim: então me invocareis, e ireis e orareis a mim. Aí Deus fala: e eu ouvirei. E ele continua: e buscar-me-ei e me achareis. Quando me buscar de todo o seu coração. Então entenda, irmãos, que crer em Deus é uma coisa, viver a manifestação dele é outra. Deus está em todo lugar, sim. Ele está com você agora, sim. Está no seu quarto, está no banheiro. Ele está em todo lugar, porque eu poderia dizer que ele é esse ar que a gente respira. Eu poderia dizer que ele é toda a galáxia, ele é tudo que existe em todo o universo inteiro. Ele sempre foi, ele está ali. O que você falar, o que você pensar, e o que a gente pensar automaticamente, tudo ele sabe. Ele sabe o amanhã, ele sabe daqui 1000 anos, ele sabe exatamente tudo. Só que isso não representa a manifestação do seu poder, do seu milagre, do seu extraordinário. Vou repetir Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocarão, vou mudar a fala. Me invocarão, irão até a mim, orando, e eu ouvirei. Vocês vão me buscar e vão me achar, quando me buscar de todo o seu coração. O que nós precisamos entender é que se queremos a manifestação do seu poder, se queremos não só por arrepio, não só por isso, não só por aquilo, como nós cantamos agora, se nós queremos realmente sentir esse arrepio, sentir o seu poder, ser derramado e preenchido pelo seu Espírito, sentir a presença do Espírito, ser usado por Deus, viver os seus milagres, viver o extraordinário, viver vendo portas abertas que precisam ser abertas, as fechadas que precisam ser fechadas, os inimigos caindo por terra, as doenças indo embora, a saúde sendo renovada, restaurada, casamento sendo restaurado, família sendo restaurada. Então busque, me ache, me ore, busque de todo o coração, eu ouvirei. Vocês procurarão e acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Não adianta Deus estar em todo lugar, estar na sua casa, se Ele não está manifestando na sua casa, se Ele não estiver manifestando no seu casamento, com as suas amizades, dentro do teu trabalho, dentro da tua escola. A manifestação dele acontece quando você, eu, individualmente ou coletivamente o buscamos. As pessoas querem sentir Deus sem buscar Ele. Aqui, Senhor, toca em mim, Pai. Só se for para morrer, irmão, nessa velocidade. E o que acontece, irmãos? O mais importante sobre a presença de Deus, por isso que eu quero que você entenda muito sobre isso, ou o mínimo possível sobre isso, porque é algo que tem acontecido dentro das igrejas, sem citar placas, porque não é preciso. Nós temos que entender algo muito importante. Já que todos agora entenderam que Deus está em todo lugar, não é a mesma coisa que a presença dele se manifestar, então vamos agora para Obed-edom. 1 Samuel capítulo 7. Fica ali no 7, deixa eu ir lá para o 11, 2 Samuel. E eu vou ver o que eu vou ler primeiro, irmãos.
Vai para 2 Samuel comigo, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1 em diante. Agora a gente entra na mensagem propriamente dita, mas não vou me demorar. 2 Samuel 6:1. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Vamos parar por aqui para me explicar. A arca de Deus, ela ficou na casa de Abinadab, que era um dos líderes da tribo de Levi. E, como eu disse, os únicos que podiam mover a arca, mexer na arca, abrir a arca, os únicos que podiam estar com a arca, era só quem pertencia à tribo de Levi. Qualquer outro, irmão, diga qualquer outro irmão que tocasse na arca morria, na hora. Teve uma certa vez, em 1 Samuel, capítulo 6, mais ou menos, que diz que os inimigos de Deus roubaram a arca de Deus. Enquanto a arca de Deus ficou na terra inimiga, irmãos, pragas, aconteceu tudo de ruim com eles. E um dos líderes, alguns líderes daquele povo inimigo de Deus, cismaram de abrir a arca. Todos que abriram a arca morreram. Então não era uma coisa só simbólica, realmente naquele tempo era algo que representava Deus. E depois a arca, os próprios inimigos de Deus devolveram a arca a Israel, e ela foi parar na casa de Abinadab, e por lá ela ficou 20 anos. Alguns historiadores dizem que ela chegou a ficar, na verdade, 60 anos lá. Só que a história diz que enquanto ela ficou na casa de Abinadab, aliás, a história não diz absolutamente nada, ou seja, nada mais estava acontecendo. Nenhum milagre extraordinário, nada da parte de Deus realmente parecia que estava acontecendo. A arca fica parada ali por um tempo, e quando a gente lê a história, a gente entende que a arca de Deus, ela estava parada a ponto de ficar guardada, a ponto de ficar talvez, os filhos dele que acabamos de ler, Uzá e Aiô, eram dois, nome bonito também para pôr filho, Uzá e Aiô, lindo o nome. Eu começo a entender quando você lê a história, porque se a arca fica no mínimo mais de 20 anos, e ficou mais do que isso, então eu imagino que aqueles caras, eles cresceram com a arca. Eu imagino que a arca ficava em algum lugar no cômodo da casa, porque não relata que era um castelo, qualquer coisa, sim, uma casa. Então eu imagino que aquelas crianças, elas cresceram com a arca, elas cresceram ali vendo a arca, talvez brincando em volta da arca, talvez tocando na arca, afinal de contas eram da tribo de Levi, nada ia acontecer com eles, porque eles cresceram assim. E talvez por causa disso, a importância real da arca também se foi com a rotina. Sabe o que isso faz me pensar, irmãos? Isso tem acontecido nos casamentos, por exemplo. O casamento começa com uma paixão, começa com um amor incendiário, mas a rotina, a vivência, os trabalhos, as preocupações, os anseios têm tomado o lugar daquilo que é de melhor, que se chama relacionamento. Isso também acontece na igreja, porque muitas pessoas vão à igreja porque não tem nada que fazer, o que eu vou fazer? Eu vou na igreja. Eu me arrumo porque se tornou automático eu ir na igreja. Eu me arrumo porque eu gosto dos louvores da igreja. Eu não estou na forma de juízo aqui, eu estou tentando trazer o que está na história para a nossa vida. Talvez a gente canta os louvores aqui porque os louvores são bonitos, mas eu não canto pensando que eu estou adorando a Deus. Eu não entoo essa canção como realmente fosse para Deus, porque eu imagino aqui, uma imaginação, imagine comigo, que se eu pudesse ver, e Deus está aqui, amém, igreja, se eu puder, na presença do Espírito Santo, se eu sei que Ele está aqui, irmão, agora, o que eu faria quando eu fosse louvar? Não, eu acho que eu perderia a voz louvando a Deus. E se eu fosse aplaudir ao Senhor, eu ia criar bolhas de calo na minha mão, porque é o Senhor que está aqui. Eu não sairia para ir no banheiro, eu mijaria nas calças, porque eu não quero sair da presença dEle aqui.
eu não beberia água, eu não sairia enquanto o culto não acabasse, porque Ele está aqui. E às vezes parece que o dia a dia, a rotina, tem feito com que isso tudo é irrelevante. Deus está aqui, mas eu vou ali e já volto. Eu vou dar uma olhadinha no WhatsApp no meio do culto, mas tudo bem? Não, Deus não se importa. E daí as pessoas querem sentir Deus, querem ver o seu milagre, querem estar com Ele. Só que não vai acontecer. E quando eu leio a história, é exatamente que isso que acontece. A história diz que essa arca fica por mais de 20 anos. Como eu disse, alguns chegam a citar 60 anos e mais nada acontece. Mas a arca representava o próprio Deus, a sua presença majestosa, nos seus milagres, no extraordinário. Mas a história diz que ali as coisas param, não acontece mais nada. Eu começo a entender que realmente não é apenas como dizem, uma conjecturação, ou seja, eu estou imaginando o que possa estar acontecendo, mas é o que a história está me passando. Olha, nada mais aconteceu, mas por que não aconteceu? De repente Davi fala assim, sabe o que é? Vamos tirar a arca de Abinadab, vamos levar agora. Eles queriam transportar a arca da casa de Abinadab, lembra? Ela ficou roubada antes, depois eles devolveram, foi para a casa de Abinadab, ficou ali anos. Aí Davi falou assim, não, está na hora de eu levar ela para o povo, para o arraial. Vamos levar ela? Davi convoca todos os seus conselheiros e fala assim, não, nós vamos levar ela. Davi, ele pega, e é o versículo que nós vamos ler adiante, o que ele faz? Vamos construir um carro de boi. O carro de boi, as melhores madeiras, o melhor boi, a maior e melhor festa. Eles gastaram muito para fazer tudo com exatamente excelência, tudo de melhor, tudo. Imagina assim, o melhor que você pode fazer, e ultrapassa isso mais 10 vezes. É isso que eles fizeram. De repente, no versículo 4, e levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins e com pandeiros, com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá, um dos filhos de Abinadab, a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois eles deixavam pender a carroça, e a arca ela ia cair. Então a ira do Senhor acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Cara, Deus matou o cara. Pô, mas ele era da tribo de Levi, ele podia tocar na arca? Podia. O que aconteceu? Davi, ele comete um grande erro aqui. Ele fez o seu melhor, mas ele não fez como Deus queria. A arca deveria ser carregada nos ombros de homens. Deus e Davi resolvem fazer uma carroça, a melhor. Uma série de erros acontece aqui. E por causa dessa imprudência, dessa negligência, Uzá, ao tocar a arca para proteger a arca, acaba sendo morto pelo próprio Deus. Com todo esse pavor que aconteceu naquele dia, Davi, ele resolve deixar a arca onde estava. Ele não sabia o que aconteceu. Ele falou, caramba, eu fiz o meu melhor, eu fiz tudo que eu podia. Ele morreu. Vamos deixar a arca aqui. Versículo 8. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira uma ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu. Diga, 3 meses ficou. Diga mais uma vez, 3 meses ficou. Mais uma vez, 3 meses ficou. Diga assim, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. O que aconteceu? Diga, o que aconteceu? Toca no seu lado, do seu irmão, do seu irmão. O que aconteceu? Deus acabou de matar um cara, mas agora acabou de abençoar uma família inteira. O que aconteceu?
Então é isso que nós temos que prestar atenção, irmãos. Deus não está mais matando ninguém, mas muitos estão deixando de viver a sua glória, porque a rotina da vida tem tirado as pessoas da presença dele. Hoje, irmãos, essa igreja, nesse exato momento, ela representa como se fosse a arca, a presença de Deus. Cada célula dessa igreja representa uma extensão na casa das pessoas. Cada casa de paz que está funcionando nesse momento, que são 18, representa um braço da igreja. E sabe o que isso significa? Que cada casa que é uma célula e uma casa de paz representa a arca de Deus. Sabe o que isso significa? Que deveria, e eu sei que está acontecendo milagres, sinais, prodígios, transformação, restauração de família, vidas sendo totalmente mudadas, porque as pessoas têm entendido que hoje não precisamos mais da arca, porque Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, e isso basta para nós. Mas quando nós abrimos a nossa casa para célula e casa de paz, nós estamos fazendo que a presença de Deus, ela se manifeste, seja braço dessa igreja na sua casa. Só que o que eu e você não podemos deixar acontecer é o seguinte, irmãos: nem nas células, nem na casa de paz, e muito menos na igreja, nós não podemos deixar que isso tudo aqui vire uma rotina na nossa vida. Canto louvor, é uma música alegre, melancólica, ou amorosa, ou poeta, ou seja lá o que for, que tipo de música. E as pessoas cantam por cantar, porque é legal. Isso está errado, irmão. Se eu não canto para Deus, está errado. Eu estou cantando para quem se não é para Deus? Os louvores são para intuação e adoração a Deus, e servem também para que nós cheguemos mais perto dele através do louvor. Eu vou confessar algo aqui. É muito ruim quando eu tenho que falar assim: aplauda o Senhor, Jesus. Isso deveria ser automático, porque Ele está aqui. Dê glória a Deus, igreja. Aleluia. É ruim isso para nós. E ao mesmo tempo eu tenho que incentivar isso. Mas isso já deveria ser automático, porque Ele é real, Ele está aqui, Ele está fazendo milagre. Se você está aqui, você é o milagre dEle. E por que então não glorificar a cada segundo? Por que não dizer aleluia em cada segundo? Por que não aplaudir e aplaudir de verdade em cada segundo? Por que não cantar e não cantar de verdade a cada segundo? Sabe, irmãos, a arca chega na casa de Obed-edom, irmãos. A história não diz, mas ela diz o resultado. 20 e poucos anos, 60 anos na casa de um cara que era levita, que tinha tudo para acontecer, nada aconteceu. Aí de repente, depois de uma tragédia, ela para na casa de Obed-edom. O que diz a palavra? E ficou a arca na casa do Senhor, em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, só 3 meses. O abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Irmãos, olha o próximo versículo. Então avisaram a Davi, Davi estava longe, era em outro lugar, estava distante ainda, dizendo: abençoou o Senhor lá na casa de Obed-edom. Porque, como que você acha? Por que chegou lá? Por que notícia ruim chega rapidão, né? A boa também. Porque eu tenho certeza que quando você aceitou Jesus, logo no começo, você que é novo convertido, eu tenho certeza que as pessoas estão olhando para você: o que aconteceu com você? Fala para mim. Você está diferente, você está mais alegre, você está mais vivo, você mudou, você está mais bonito, você está mais bonita. Há esperança em você. Eu vejo esperança em você, eu vejo alegria em você. Aonde você está indo? O que você está fazendo? Fala para mim, conta para mim. Você é outra pessoa, sim ou não, igreja? É isso que acontece. Mas sabe qual é o outro problema? É que a rotina desacontece. É esse que é o problema. A rotina faz com que tudo desaconteça. E aí, irmãos, o negócio foi tão assim que as coisas, os acontecimentos se propagaram, chegaram até o reinado de Davi. Irmãos, quando eu leio isso aqui, eu fico imaginando assim: será que lá na sua célula, quantos estão em célula aqui? Será que lá na sua célula estão acontecendo coisas
em que as pessoas, os vizinhos, estão levando e falam assim: olha, está acontecendo alguma coisa naquela casa. Quando sai música dos crentes ali, aquele transtorno acaba. Eu durmo bem quando acontece aquilo. Eu durmo bem. Será que quando a gente vai arrumar as nossas células, cadeiras, a gente arruma com carinho e fala aqui: Senhor, aqui vai sentar meu marido que não está vindo ainda, aqui vai sentar o meu vizinho que não está vindo ainda, aqui vai sentar o meu filho que está nas drogas, mas ele vai sair em nome de Jesus. Será que quando eu arrumo a cadeira, eu arrumo assim? Ou eu falo assim: não, é mais uma célula aí, põe essa cadeira aí, que limpa aí. Não dá tempo de limpar não. Porque se está acontecendo isso, a presença dele não vai se manifestar mais. E aí vai ficar 20, 60 anos lá e a presença não se manifesta. Mas a arca não representa o extraordinário de Deus. E por que não está acontecendo? Rotina. Casamento se acaba por rotina, amizade se acaba por rotina, emprego acaba por rotina, tudo se acaba por rotina. Ou quando você arruma a célula, você que é anfitrião, abre a sua casa, essa noite as pessoas vão se converter. Aí você sai tocando. Aqui hoje, essa casa é a arca de Deus. O extraordinário vai acontecer. O mar vermelho vai se abrir. A água vai sair da pedra. A água amarga vai ficar boa de beber. As roupas vão crescer conforme eu crescer. As muralhas de fogo vão me proteger do frio. As nuvens vão proteger do... Irmãos! A rotina tem acabado com muitas células. Não estou falando exatamente da igreja, não. Estou falando num contexto geral. Todas as igrejas que trabalham com isso. Mas dentro da igreja, muitos estão se acabando, porque a igreja do Senhor não acaba. Mas o seu sentimento, a presença que você precisa sentir, as lutas têm sido maior do que o Deus que você serve. Nunca vai ser assim. É sempre o contrário. Não existe luta que chegue sequer um grãozinho, se é que existe um grão de poeira, um grãozinho da poeira dos pés do Senhor, é muito maior do que qualquer tipo de luta que existe na terra. Mas me parece que às vezes todas as lutas têm sido maior do que o Deus que você serve. E é isso que tem feito com que Deus não se manifeste. É exatamente isso. E nós não podemos, irmãos, não podemos deixar que isso aconteça nas nossas células, na igreja, e muito menos eu com Deus. Porque é isso que faz com que as pessoas desistam de Cristo. Quando você for arrumar a sua célula, irmão, você que é líder, você que é anfitrião, você que é um membro apenas, se é que eu posso dizer apenas, só força de expressão, mas você tem que arrumar você tem que arrumar sabendo que o Espírito Santo já está ali. Você tem que arrumar aquela cadeira profetizando que as pessoas que você convidou, elas vão chegar ali e elas vão ter entendimento da palavra, elas vão ter entendimento real de Jesus, e elas vão sair dali impactadas pela presença de Deus, porque a atmosfera que vai estar naquela cela é uma atmosfera de milagre, uma atmosfera de transformação, de renovo. As pessoas vão entrar na sua casa e falar assim: que casa é essa, velho? Não, que casa é essa? Elas vão ficar com medo, mas um medo, sabe, santo. Que isso? Que presença é essa? Aí você vai falar assim: entra que é o Espírito Santo que está nesse lugar. Na sua casa, que é célula, os milagres deveriam estar acontecendo a todo tempo. Por que parou? Temos que fazer uma reflexão sobre isso. Será que nós paramos de tratar a arca, a sua célula, conforme ela realmente é? Porque a arca, igual a célula, representa a presença de Deus. Os milagres têm que estar acontecendo. A arca ficou 3 meses em Obed-edom. As notícias se espalharam até o reinado de Davi. Davi teve... O que aconteceu? Depois Davi descobre que ele fez tudo errado, nos capítulos seguintes. Mas as horas se passam. Vou falar algumas coisas que acontecem quando você abre a sua casa para uma célula, quando você abre a sua casa para a casa de paz, e quando você trata a célula e a casa de paz com devido respeito, temor, reverência, que representa Deus. Olha o que acontece. Versículo 11. A arca ficou na casa de Obed-edom. O jetou 3 meses. Primeira coisa que acontece:
o Senhor começa a abençoar poderosamente o anfitrião da casa. Depois o que acontece? Toda a família começa a ser abençoada também pela presença de Deus. Depois o que acontece? Toda a casa, irmãos, há uma palavra que diz que os seus animais, as suas plantações, tudo que há nela, tudo é protegido, tudo há prosperidade na casa. As coisas começam a acontecer. A mulher que ela não é fértil, ela começa a ser fértil, ela começa a dar filhos, sabe? As pessoas onde não havia miséria, agora há prosperidade financeira, prosperidade na saúde, prosperidade na família, a prosperidade, a união, a comunhão, a unidade, a presença de Deus se manifesta de uma forma real e poderosa, porque você tem tratado a célula, a sua casa, como uma extensão dos céus na sua casa. É isso que nós temos que entender. Se a nossa célula está sendo apenas mais célula, então é isso aí que vai ser, só mais uma célula. É só isso aí que vai ser. Vai ser mais nada do que isso. Mas Deus quer que seja muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Versículo 12. Então avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo, diga tudo, tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Irmão, você vai arrumar a célula. Pode ser, irmãos, eu lembro muito bem quando a gente estava sendo mentoreado em São Paulo, uma pastora, a pastora Maria, e ela nos contou um testemunho. Eu vou ser bem rápido. Ela disse que ela foi numa das células que era numa comunidade, casa muito simples, irmão, que nem cabia gente dentro da casa, feita de madeira, nem televisão tinha. E quando ela chegou lá, a anfitriã da casa sabia que ela ia lá, guardou um pedaço de bolo para ela. E não era o bolo mais bonito, mas era o bolo mais gostoso que ela já comeu na vida. A presença do Senhor era extraordinária. Sabe por quê? Porque Deus, ele não está em templos exatamente. Ele está realmente na onde a gente dá a relevância e importância de que Ele merece. Não precisa a minha casa. Tem gente que às vezes fica com vergonha de eu e a pastora ir lá. Irmãos, nós viemos de uma simplicidade onde nós já passamos fome, já comemos tudo que é tipo de coisa assim, e não tinha comida. Nós somos o que somos porque Deus tem visto isso em nós. Nós não precisamos que a sua casa seja isso ou aquilo. Nós precisamos sentir a presença de Deus na sua casa. É isso que nós precisamos. E é isso que Deus quer de você. Para com esse negócio, minha casa, não, tem Deus ali, é ali que eu quero estar, irmão. E é ali que as pessoas querem e desejam estar. E a sua casa pode ser simples hoje, pode não ter até nada hoje, mas se você tem tratado a sua casa como se fosse ali, e é a extensão da igreja, a extensão dos céus, como aconteceu em Obed-edom, então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a sua casa, abençoou a Maria, abençoou o João, abençoou a Roberta, abençoou o Carlos, abençoou, Ele vai te abençoar, a sua história vai mudar, irmãos. Não é um conto de fada isso aqui se chama Bíblia. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele sempre será. Mas trata a tua casa, a tua célula, como os céus, céu na terra. Faça isso, irmãos. Olha só, quando você trata bem as coisas do Senhor, você é honrado. 1 Crônicas, eu só vou ler agora porque as horas realmente foram. 1 Crônicas 15, 24. Olha só. E Sebanias, e Josafá, e Natanael, e Amizai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes trocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom, o Jeaías, eram porteiros da arca. Aqui Obed-edom já tinha saído da casa dele. O rei Davi ficou sabendo tudo o que aconteceu. Transportaram a arca do jeito certo. Sabe que o rei falou para Obed-edom, sua família: vamos para o meu reinado. A partir de hoje, você é um dos caras que cuida da arca de Deus. De uma vida miserável, de uma vida pobre, de todos os sentidos. Não estou falando só de dinheiro não, em todos os sentidos. Deus começa a abençoar ele de tal forma que chega ao reinado de Davi. Davi o chama para ir lá. E Deus então começa
a dar honra a quem não antes tinha honra, a transformar, a renovar, a restaurar. Olha só o que diz, e Deus vai fazer assim com você. Capítulo 16, versículo 31. 31 ao 38, diz assim: alegre-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Brama o mar com sua plenitude, exulte o campo com tudo que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai o Senhor porque é bom, pois a sua benignidade. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. 16, 31, 37. 37, 38, não vou ler isso tudo não. Então Davi deixou ali diante da arca do concerto do Senhor a Asaf e os seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com os seus irmãos, 68. Este Obed-edom, filho de Jedum, e Rosa ordenou porteiros sobre a arca. Irmãos, isso era uma das maiores honrarias que podia ter para uma pessoa. Porque lembra, a arca representava o próprio Deus ali, a manifestação dele. E por último, mesmo livro, capítulo 26, 6 e 7, 6 ao 8 versículo. Também a seu filho Samaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Samaías, Otini, Rafael e Obed, e Eusabade, com seus irmãos homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62. O que fala essa história sobre esse pedaço? Que não só Obed-edom foi abençoado, não só a sua casa, família foi abençoada, mas todo o restante de sua geração foi abençoado. Como você tem tratado a sua célula? Porque ela deveria estar sendo tratada do jeito que ela deve ser tratada, como a presença de Deus manifesta ali, onde pessoas são salvas, restauradas, transformadas, curadas, livres de demônios, livres do inferno. Pessoas começam a ter prosperidade na saúde, na família, financeira, em todos os cantos. Isso tem que estar acontecendo, porque não é eu e nem você que está fazendo, é a presença de Deus manifesta nesse lugar. E para que isso aconteça, o que nós temos que estar fazendo? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o seu coração. Ensine a sua célula a buscar Deus. Reúna com os membros da sua célula 10, se ele não tiver ninguém para buscar naquele dia, 10, 15 minutos, 20 antes, para estar orando pelas pessoas que foram convidadas, para estar determinando ali, determine a bênção sobre o anfitrião dessa casa, determine a vitória, determine ali que vai acontecer em nome de Jesus, e vai acontecer em nome de Jesus. Não se esqueça, a sua casa não é só uma casa. Quando ali há uma célula, ela é uma extensão dessa igreja. Aplauda o Senhor.